Bom dia, gente. Mais uma semana de história. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com o capítulo 9, que é o retorno à democracia. Então, o retorno à democracia, nós vamos ver que é um período que vai de 1945 até 1964. Então, como nós vimos, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra aos países do eixo. 2 anos depois, foram enviadas tropas para combater os nazistas na Itália, conhecido como Força Expedicionária Brasileira, que é a FEB. Então, esse desfecho pareceu surpreendente para os observadores do governo de Getúlio Vargas, pois muitos consideravam que ele, um chefe de um governo ditatorial e, ao mesmo tempo, um líder que mobilizava as massas, parecia se aproximar mais de Mussolini e de Hitler do que dos governos liberais. No entanto, a influência econômica e política de países como Inglaterra e Estados Unidos pesou bastante na decisão de Vargas. Internamente, criava-se aí uma contradição. Como um país que lutava ao lado de países democráticos contra os governos totalitários nazifascistas, mantinha em seu próprio país uma férrea ditadura. Foi isso que ocasionou no Brasil a essa época. Bom, o fim do Estado Novo. Em 1942, como a gente viu, em troca de financiamento para construir a Companhia Siderúrgica Nacional e para modernizar as Forças Armadas, o governo brasileiro permitiu aos Estados Unidos que eles instalassem uma base militar no Nordeste, certo? Então, ao mesmo tempo que ele fazia isso, o Brasil também passou a fornecer para a indústria bélica dos países aliados a borracha e o minério necessário para as suas armas. Então, isso deixou a Alemanha descontente, né? E aí ela pegou os seus submarinos e atacou os navios brasileiros, os navios mercantes, né, nas águas do Mediterrâneo e do Atlântico. Então, Getúlio não teve outra alternativa senão declarar a guerra à Alemanha. Quando a guerra acabou, ao final da guerra, várias ditaduras foram derrotadas e a situação de Vargas se tornou insustentável. No campo interno, apesar da censura e da repressão policial, a oposição pressionava o desgastado governo ditatorial por mudanças. A UNE, a União Nacional dos Estudantes, liderava manifestações contra o nazifascismo, passando a agitar o país. Os apoiadores do governo também argumentavam com Getúlio que o país havia lutado contra o totalitarismo e não poderia viver sob uma ditadura. Então, nessa agitação, nessa campanha contra o eixo pela redemocratização, estava lá a União Nacional dos Estudantes. Então, tentando permanecer no poder e buscando liderar uma abertura política, Vargas marca as eleições, né, para dezembro de 1945. Só que nos bastidores do governo, militares de alta patente, opositores políticos, conspiravam contra Vargas e o depuseram em 29 de outubro de 1945. Era o fim do Estado Novo. Então, com o fim do Estado Novo, com a deposição de Vargas em 29 de outubro, as eleições presidenciais de dezembro aconteceram e tiveram como vencedor o general Dutra, o candidato do PSD. Né? Então, nas eleições, né, o que aconteceu? Como depuseram Getúlio, o presidente do Supremo Tribunal Federal teve que assumir, né, o cargo, Zé Linhares teve que assumir o cargo até acontecer de fato as eleições. Quando as eleições ocorreram, né, o candidato inexpressivo, Eurico Gaspar Dutra, foi eleito com 55,35% dos votos. E logo após, né, após ele tomar posse, ele imediatamente alinhou-se aos Estados Unidos, alinhou-se aos americanos, rompendo, né, as relações diplomáticas com a União Soviética. E aí ele fechou o Congresso, ele fechou o PCB, cassou os mandatos dos seus parlamentares
E em relação à economia, o Brasil vai apresentar aí nesse período duas fases distintas. A primeira, que ele liderou as importações, né? A medida foi um desastre, né? Na verdade, por quê? Porque as importações eram desenfreadas e acabou com as reservas de moedas estrangeiras que tinham se acumulado durante a Segunda Guerra. E na segunda fase, né, ele favoreceu a importação de itens considerados essenciais para a produção industrial, como máquinas, equipamentos, e restringiu um pouco a importação de outros artigos. No entanto, na sua política interna, o centro da sua política econômica foi combater a inflação, né? E isso foi feito por meio de quê? De reduções drásticas da emissão de moedas e de gastos públicos. Então, nos últimos anos de mandato, registrou-se um crescimento econômico que foi resultado de uma maior intervenção, ou seja, de um maior intervencionismo do Estado na economia brasileira. E, enfim, Vargas, como prometeu, voltou ao poder e voltou nos braços do povo. Vejam aí o que essa marchinha diz. Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar. Então, assim começa a marchinha que saudava o retorno de Getúlio Vargas à presidência da República em 1950. Dessa vez, eleito pelo voto direto. Então, Vargas recebeu de Dutra um país com um desequilíbrio enorme nas contas públicas e uma inflação galopante. Então, em 1951, a inflação já tinha caído, as exportações superaram as importações, a indústria de base foi ampliada, né? E o crescimento econômico do país atingiu 7%. Porém, nos anos seguintes, esses avanços econômicos foram em parte reduzidos. Principalmente por quê? Porque os Estados Unidos diminuíram os recursos para investimentos no Brasil. E, além disso, a inflação voltou a crescer, né? Encarecendo o custo de vida, principalmente dos trabalhadores. Então, o cenário político do segundo governo de Vargas começou a mudar, né? Porque ele foi marcado por uma instabilidade, por uma intensa polarização, né? De um lado estavam quem? O estatismo, que defendia o fortalecimento do capitalismo nacional e a criação de empresas estatais em setores estratégicos, ampliando as leis sociais, as políticas públicas intervencionistas, e de outro lado estavam o liberal conservadorismo, que pregava o quê? A liberação, ou seja, a desregulamentação da economia, de um mercado de trabalho, a abertura de mercado nacional, o investimento estrangeiro e o alinhamento incondicional aos Estados Unidos. Então, com auxílio da grande imprensa, com a oposição a Vargas, isso empenhou-se em desqualificar o governo de Getúlio e mobilizar a população contra ele, contra o presidente, né? Os opositores criticavam não apenas a administração, mas criticavam a política econômica do Estado, estatal, acusavam Vargas de ser corrupto, de ser violento. Então, vem a nacionalização do petróleo. E aí a gente começa falando, né, da campanha de 1947, o petróleo é nosso, né? Inicialmente apoiada por pequenos grupos de militares, nacionalistas, jornalistas e estudantes. Então a campanha ganhou corpo, deu sustentação e Getúlio cria a Petrobras em 1953. É claro, né, que essa empresa estatal, então, passou a ter o monopólio sobre as atividades do derivado do petróleo, né, em todo o território nacional. E, além de garantir o monopólio do petróleo, Vargas também propôs, em 1954, a criação da Eletrobras, com o objetivo de construir usinas geradoras de energia elétrica para suprir a demanda energética do país.
Porém, o projeto enfrentou forte oposição e a empresa só foi instalada em 1962. Outra instituição que ganhou também, criada por Vargas, que impulsionou a economia, foi o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, né? Ela tinha uma tarefa de financiar projetos, novos projetos públicos, novos projetos privados para o desenvolvimento econômico do Brasil, como o de reaparelhar os portos, as ferrovias e ampliar o potencial energético. Então, nós temos aí, né, algumas propagandas da época do Petróleo é Nosso, né, que a gente mostra os cartazes que usavam na época de Getúlio. E a gente chega ao fim do governo de Vargas. Então, todos nós sabemos que Carlos Lacerda era proprietário do jornal Tribuna da Imprensa. E ele era um líder forte da oposição a Getúlio. E nas colunas do seu jornal, ele fazia muitas acusações políticas e também acusações pessoais a Vargas. Então, em 5 de agosto de 54, o chefe de segurança de Vargas, o Gregório Fortunato, articulou uma tentativa frustrada de assassinar Lacerda. O jornalista sobreviveu, mas o major da aeronáutica, Rubem Vaz, foi assassinado. Então, após esse episódio, oficiais, superiores, subalternos das Forças Armadas foram pressionados pela imprensa a derrubarem o presidente, né? Então, entre renunciar ou sofrer um golpe militar, o presidente recorreu à saída trágica. E na noite do dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, Vargas pôs fim à sua vida com um tiro no peito. Ele deixou uma carta-testamento. E nessa carta, ele responsabilizava seus inimigos internos, aliados a grupos estrangeiros, pelas dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro. Então, a comoção espalhou-se pelo país. Sede dos principais jornais e partidos políticos de oposição foram depredadas. Essas manifestações impediram a tomada de poder pelos militares. E aí, Café Filho assumiu a presidência, garantindo a realização das eleições em 1955. Então, aí nós temos jornais da época, Última Hora, havia adiantado ontem o trágico propósito. Matou-se Vargas. E o presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do catete. E, de fato, né, essas mensagens aí, né, falam da trágica morte de Getúlio na época. Então, aí nós temos o cortejo de Vargas, né, toda a orla de Copacabana e a multidão, né? E aí há uma parte da carta-testamento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz, impedir minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abatem meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, mas agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Dornelles Vargas. Então, obrigado pela atenção de vocês. Espere um pouco. A democracia ainda vai continuar na próxima aula. Então, vamos para as nossas atividades?